Olá, você vai começar hoje o módulo 3. Como é que está? Como é que você se avalia até aqui? Está gostando de aprender inglês? Eu espero que sim. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre os conteúdos do módulo 3. O que é que você vai aprender aqui? Nós vamos falar bastante sobre vários países do mundo e cidades também, para aprender a dizer de onde uma pessoa é, de onde uma coisa é, de onde você é, tá certo? Nós vamos aprender a perguntar e dar informações sobre o seu lugar de origem, sobre a nacionalidade, primeira língua, idade de alguma pessoa. Para você conseguir falar sobre tudo isso, então as estruturas que você vai precisar aprender de vocabulário e de gramática serão as seguintes. Estudaremos bastante adjetivos nesse módulo 3. Nós estudaremos também os números até 100. E nós estudaremos vários tipos de perguntas chamadas WH questions em inglês e respostas curtas com o verbo to be. Este, portanto, é o conteúdo do módulo 3. Se prepare para você enfrentar o desafio lá no final. Este método é muito interessante porque aborda os conteúdos sempre inseridos em algum tema, ou seja, existe uma função prática por trás daquilo que você vai aprender. Por exemplo, vamos supor que o objetivo de determinada lição seja aprender os números. Então, para que serve esse conhecimento? Em que situação você vai usar os números? É assim que você tem que pensar. Bom, vamos colocar um contexto aqui. Um exemplo onde você pode usar os números é para falar a sua idade ou a idade de outras pessoas. Um outro exemplo é para perguntar os preços de um objeto em uma loja. E assim por diante. Pensando assim, as aulas funcionam como uma receita de bolo. Você vai colocando os ingredientes um a um e no final de cada módulo o resultado aparece. Deixa eu te explicar melhor essa metáfora. Os ingredientes a que eu me refiro aqui são cada aula, porque o objetivo de cada aula é específico. Uma aula vai tratar do vocabulário, por exemplo. Uma outra aula vai te ensinar a estrutura de uma frase. Uma outra aula vai propor exercícios escritos sobre tudo isso. Uma outra aula ainda vai trazer repetições orais para você praticar. E uma outra aula vai testar se você entende quando escuta as pessoas falando sobre o assunto em questão. Bom, estes são os ingredientes do nosso bolo. E ao final de cada módulo, nós vamos juntar tudo isso numa atividade prática, usando tudo o que foi aprendido naquele módulo específico ali. Esse será o nosso bolo, você percebe? Então, nós vamos colocando os ingredientes devagarinho, dia após dia, para no final termos uma coisa completa. É por esse motivo que você deve fazer as aulas na sequência, não pular nenhuma aula, supondo que talvez você já conheça aquele conteúdo, já domine. Mesmo assim, não pule nenhuma aula, faça as aulas na sequência, porque o objetivo sempre é dentro de um módulo. Você tem um pedacinho de informação a cada aula para juntar tudo no final. E é nesse momento do final de cada módulo que você vai perceber se você está aprendendo, você vai ter a sensação de felicidade ao conseguir completar aquele desafio usando todo o conhecimento que você aprendeu. Quero falar mais uma vez para você da importância de você manter a sua pesquisa de campo em dia. Vou deixar novamente aqui o e-book para você baixar. Agora você baixa de novo, imprime de novo e vai usando quantas vezes você quiser. Eu vou deixar aqui também a sugestão de um vídeo para você usar caso você não tenha outra coisa em mente, tá bom? Mas você não precisa seguir a minha sugestão. Pode usar aquilo que for mais interessante para você. Mas o que você precisa ter sempre em mente é de que é imprescindível você fazer a pesquisa de campo sempre. É um trabalho diário, porque é uma maneira de você incluir o inglês na sua vida de uma maneira prática, usando a linguagem oral, de uma maneira real mesmo. Você está usando aquilo para algo que te interessa. E desde já, bons estudos para você.